Fomos desafiados com a dificuldade que o bucaneiro tem de ser uma classe atrativa em Tormenta 20. Então fizemos uma pesquisa, quem queria que a gente tentasse melhorar essa classe. E a gente aceitou o desafio. Só que o desafio foi bem maior do que a gente imaginava, né? Bucaneiro dançando de um lado para o outro, aí foi difícil da gente conseguir acertar. Mas acho que a gente chegou numa coisa bem interessante. Então hoje eu vou falar o que eu mudaria no bucaneiro de Tormenta 20. E além de tudo, a gente fez um PDF bonitão dessas alterações todas para quem quiser. Então, chegou agora, rola a iniciativa então. Pessoal, quando o Tormenta 20 saiu e tinha lá o Bucaneiro como classe, foi uma das classes que me chamou a atenção. Assim, como personagem, como ideia, né? Muitos já ligam ao personagem do Jack Sparrow. O que eu vejo no Bucaneiro? O Bucaneiro é aquele cara que ele não é o combatente, ele não é o tanque do grupo, isso daí não adianta, que ele não funciona dessa maneira, mas ele deveria ser um suporte. Mas qual foi o grande problema que eu vi? Você não consegue escalar o dano do bucaneiro de modo consistente para que ele se torne realmente perigoso nos níveis mais altos, mas ao mesmo tempo ele também não é um grande suporte para o time. Ele tem poderes que funcionam para ele, mas que não funcionam para o time. E se você for parar para pensar, o bucaneiro é o capitão do navio, por exemplo. Então ele sabe trabalhar em equipe, ele poderia ajudar essa equipe. Então, o que eu tentei fazer? Compensar um pouco mais essa questão do dano, né? Sem usar magia, para não torná-lo também um personagem com acesso à magia, senão a gente acaba dando magia para todo mundo. Mas ele consegue escalar o dano, focando no crítico que ele dá, que o crítico ele consegue facilitar bastante, então tem que trabalhar em cima disso. E ele ainda conseguir auxiliar os seus aliados dentro do campo de batalha. E manter a imprevisibilidade dele, né? Aquela coisa imprevisível dele que a gente nunca sabe o que ele vai fazer. Eu acho que essa é a parte legal de um bucaneiro. Mas, para eu continuar, eu preciso que você se inscreva no canal e acione o sininho e venha fazer parte aqui. Deixa aquele curtir se você gostar do vídeo em algum momento. E o PDF vai estar no link da descrição aqui no site. Você vai lá, dá uma conferida, já tem algumas imagens e com isso, se você gostar, pega para você lá, beleza? Bom, lembrando que os poderes que não forem citados foram mantidos normalmente e aí você segue o que está lá no livro. Eu só vou falar o que eu mudei. Vou começar pelo mais simples. Amigo dos portos. Acho legal essa ideia do bucaneiro encontrar alguém que lhe deve um favor em algum lugar. Isso daí, cara, mostra bem a classe. Só que você gastar um nível para comprar isso, eu acho que é muito ruim. É muito difícil, os poderes já são escassos, você precisa de uma série de poderes, você tem que gastar para isso, acaba ficando de lado, dificilmente alguém pega, acredito eu. Se eu tiver errado, alguém comenta aqui embaixo e fala, não, esse poder eu pego sempre. Que daí tá tudo bem. O que eu faria? Esse poder passaria a receber o bucaneiro no 8º nível. Por quê? Porque já é um bucaneiro de 8º nível, já é super conhecido, é um nível alto até. Então, ele encontrar alguém conhecido seria bem interessante. E eu acho que daí entra um pouco do bom senso do mestre. Qual é o tipo de aliado que vai ajudar ele? Então, você pode fazer conforme o local. Isso daí não precisa ficar determinado no poder. Por exemplo, o poder tem que dizer que é um aliado mestre. Não, pode ser um novato, pode ser algo diferente. Então, conforme o local, conforme o mestre e o jogador conversar, pode entrar num acordo aí e já no 8º nível, a partir dali, ele já tem esse poder com ele. Outra alteração que eu já fiz foi fundir 2 poderes em um único, que é o pistoleiro. Você já pega ele normal, como tá lá, tá bom? Que você pode usar armas. Só que eu coloquei que a partir do 5º nível, que é quando você muda de categoria de bucaneiro, esse poder também te passa a dar os poderes de grudar o cano. Então, assim, você sente uma evolução no poder que você escolheu e ele te dá algo a mais para você. E aí você ganha tudo que está descrito no grudar cano para utilizar junto com o pistoleiro. E afinal, você está seguindo por um caminho onde o seu bucaneiro está focado em armas de fogo. E aí entra o outro poder que eu faria: recarga impossível.
A gente tem o saque rápido que já permite melhorar. Então já seria um dos pré-requisitos para poder pegar esse poder. O outro pré-requisito é que você fosse um bucaneiro de 10º nível. Afinal, é algo bem acima do que você vai fazer. E o que ele faz? Ele diminui em mais uma categoria a velocidade de recarga, cumulativo com o saque rápido. Então isso vai tornar o uso de pistolas muito mais sobrenatural, muito mais fora do comum. O bucaneiro vai ser muito melhor do que os outros que podem usar arma de fogo. Isso mostra também a sua ligação com esse tipo de arma. Então eu achei interessante que ele tivesse uma recarga aí sobrenatural. Eu vou chegar nos poderes que eu criei, tá bom? Por enquanto eu tô pegando o que eu alterei, o que eu mudaria, para vocês terem uma ideia, beleza? Só que eu preciso que você comente para mim o que você tá achando. Se você tá gostando, se você não tá, o que você acha do bucaneiro. Pode deixar seu comentário mais pro final, mas não deixe de comentar. Afinal, é muito importante, vocês fazem parte aqui do canal e o que vocês falam aqui faz total diferença aqui dentro. Então, conto com vocês. Vamos seguir em frente. Ainda é um poder que eu alteraria e aí eu começo os poderes que eu realmente criei para essa classe. Apesar que eu recarguei possível, eu criei. Muito bem. Ataque acrobático. Acho muito legal aquela ideia do ataque acrobático. Eu manteria como ele funciona inicialmente, mas eu faria alguma modificação. Para mim, ele tem uma pequena pegada de ladino na história do bucaneiro. E aí o ataque acrobático eu acho muito legal. Ele desnorteia o seu inimigo. Ele muda de direção, ele usa uma corda, ele pula por cima das caixas. Eu imagino ele lutando assim, né? E o ataque acrobático meu faria o quê? Eu faria com que ele ficasse desprevenido, o seu inimigo. Então com isso facilitaria para você acertar. E você receberia mais 1 de 6 de dano. Então com isso você aumentaria. Seria como se fosse um ataque furtivo do ladino, mas não é porque ele acerta no lugar certo, como é o ladino, com precisão. A diferença dele é que ele desnorteia de tal jeito que abre a guarda do seu inimigo e com isso ele consegue dar mais dano. E ainda eu faria que a cada 4 níveis de bucaneiro que você possua, aumentem mais 1 de 6. Então seria um ataque furtivo um pouco mais fraco, tá? Ele iria subindo, teria uma escala, com isso nos níveis mais altos ele continuaria sendo útil, e com isso a gente resolveria aí um certo problema de dano. Então a gente conseguiria escalar o dano do bucaneiro. Muitos dos poderes eu coloquei alguns pré-requisitos. E esse agora que eu vou falar, o disparo do corsário. Você gasta 2 pontos de mana e ignora a cobertura, menos a cobertura total. Além disso, o seu crítico aumenta em mais 2 a margem, porque a pessoa está contando que está protegida e aquilo lá não fez diferença nenhuma. Então você acerta em locais que a pessoa acredita que estava protegida. Com pré-requisitos, tá? Você precisa ter alguns poderes e ter destreza alta para poder ter esse poder. Mas eu acho interessante aí para você pegar aquela de surpresa, né? Mostrar realmente a ligação dele com as armas de fogo. E agora a gente vai para os poderes de suporte, que eu também criei alguns aí que eu achei interessante que ele pudesse dar suporte para a sua equipe. E qual foi esse suporte? Agora a gente pode ir para um lado do capitão, né, do bucaneiro mais tático, aquele cara que é o capitão mais serião, ou aquele que é mais estilo comédia, tá? Conforme a sua mesa. Ordens do capitão, o que faz? Você, por 2 pontos de mana, começa a gritar ordens. Você pode gritar ordens táticas, ou simplesmente um monte de coisa nada a ver, que não faz sentido nenhum, que acaba deixando seus inimigos meio perdidos no campo de batalha. E aí o que ele faz? Os seus inimigos meio perdidos no campo de batalha, os seus aliados e você ganham um bônus de ataque igual ao seu carisma, limitado pelo seu nível. O que isso quer dizer? Se você tiver carisma 4, mas ainda for de 2º nível, você só ganha 2. Agora, se você já for de 4º nível e tiver carisma 4, aí os seus aliados ganham 4 no ataque. Isso daí é válido até o final do seu próximo turno. Então você mesmo pode aproveitar desse bônus mais para frente, aproveitando que os seus inimigos ficaram distraídos ou que você criou uma tática muito boa. E esse aqui eu vou falar que eu achei bem legal, que tem a ideia do bucaneiro mesmo dando aquela bagunçada, né? Principalmente quando ele luta em convés de navio, eu acho que ele funcionaria bem ou dentro de tavernas, tá? Isso daí. Mas ele pode funcionar em qualquer lugar. Que chama-se Pernas de Marujo. O que isso faz?
Os movimentos dele é tão imprevisível que ele consegue alterar pessoas ou objetos de lugar com ele durante o combate. Que loucura é essa, Ale? Que bagunça que você está fazendo? Vou explicar. Ele tem movimentos tão imprevisíveis que você pode gastar 2 pontos de mana naquele turno e trocar de lugar com um inimigo, com um aliado ou com um objeto. O objeto a critério do mestre, tá? Se ele consegue mover aquele objeto ou não. Então não é que ele consegue jogar qualquer coisa, mas um barril, uma cadeira, algo que atrapalhe, uma cortina, sei lá, qualquer coisa que você invente no combate que possa atrapalhar o seu adversário, você troca de lugar com aquele lá. Isso aí pode te ajudar em combate. E pensa que você pode trocar, por exemplo, com um aliado seu. Quando tem aqueles combates, por exemplo, em Piratas do Caribe, que um encosta nas costas do outro e gira e troca de inimigo, pode ser interessante taticamente. Quando você troca de lugar com o inimigo, então você está à beira de um local e você consegue fazer um movimento tão rápido que você acaba trocando de lugar e a pessoa fica no seu lugar. Além disso, você pode trocar com outro inimigo. Então, o seu aliado está lutando com alguém que está próximo a você, você pode trocar e deixar um inimigo na frente do outro, e com isso você recua. Então, teria várias táticas que poderia usar, e eu acho que traria uma ideia muito legal daquela imprevisibilidade do bucaneiro. Então, aquele caos que ele pode causar dentro do combate, mas que beneficia ele muitas vezes. Mas, me diz aí nos comentários, o que você achou? O bucaneiro ficou mais interessante com essas ideias que eu dei agora? Ou ainda não? Ainda você não usaria o bucaneiro e ele tá fora da lista, lá embaixo das classes que você usaria? Põe nos comentários, comente sobre as regras, fica à vontade. Não esquece, link na descrição do vídeo para você chegar lá no PDF. Vai lá, dá uma conferida, você ainda vai dar um suporte aqui pro Cafofo do Necromante. Contamos com vocês, contamos aí com a galera do RPG para a gente crescer cada vez mais, produzir conteúdos cada vez melhores, tá bom, pessoal? O feedback de vocês, real, sincero, aquele que você fala realmente o que pensa, sem ofender, lógico, a gente sempre leva em conta aqui para cada vez melhorar, beleza? Então contamos com vocês. E se você ainda não é inscrito, agora é a hora. O Necromante surgiu aqui no centro. Vem aqui com a gente, ou então confere um dos 2 vídeos que a gente está deixando aqui no final para vocês. É um muito legal. Conheça, por exemplo, o Symbaroum. Vou deixar aqui como eu preencho uma ficha de Symbaroum para vocês, mas vale a pena conhecer esse sistema. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!